Falando então da equação do primeiro grau agora. Quando nós temos a interpretação de um problema por meio de uma linguagem dotada de símbolos, essa linguagem pode aparecer em forma de uma equação. O que seria então essa equação? Ela seria a consequência da interpretação de um problema ou simplesmente de uma situação-problema, tá? E aí nós vamos ver que as equações elas podem ter um ou mais símbolos que indicam valores não conhecidos, tá? Esses valores não conhecidos a gente chama de variáveis ou de incógnitas. Também toda equação vai ter um sinal de igualdade e uma expressão à esquerda da igualdade, denominada de primeiro membro ou membro da esquerda, e uma expressão à direita dessa igualdade, denominada de segundo membro ou membro da direita, certo? E ela, a equação de primeiro grau, é denominada dessa forma porque a potência da incógnita é de grau 1. Ou seja, nesse exemplo, ax mais b igual a zero, sendo que a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero, nesse caso ele está me dizendo que a e b pertencem ao conjunto dos números reais. Então, é um valor numérico, certo? Não apresentado aqui, mas a gente sabe que está dentro do conjunto dos números reais. E a indefinição, a incógnita, o valor variável que nós não conhecemos ainda é o valor de x. Então, nesse caso, nessa equação, eu tenho uma incógnita, que é o x. E a potência, o expoente dessa variável é de grau 1. Veja, não aparece. Quando não aparece o expoente, nós dizemos que o expoente é 1. Então, é de grau 1, tá? Para que a gente encontre o valor dessa incógnita, ou o valor da raiz, que a gente também pode chamar, é necessário que a gente isole o valor de x. Tá? Para isso, nesse exemplo aqui, ax mais b, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar isolar esse valor de x. Para isso, nós vamos passar para o membro da direita, no caso aqui, né? Os termos, os valores que não são os valores da incógnita, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui ax mais b, então mais distante da incógnita é essa adição aqui, mais b. Ela vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a subtração. Nesse caso, eu vou ter ax igual a 0 menos b. 0 menos b eu não preciso representar, então vai ficar só menos b. Agora, eu tenho ax no primeiro membro, eu quero isolar o valor de x. Então, eu preciso passar esse a, que está multiplicando, para o outro lado da igualdade. Ele vai passar fazendo a operação inversa, que é a divisão. Nesse caso aqui, então, eu vou ter que x vai ser igual a menos b dividido por a. Um exemplo agora aqui, 3x menos 5 igual a 1. Então, novamente, um exemplo parecido com o anterior. Quem que eu vou levar para o membro da direita? Eu vou levar o que está subtraindo aqui primeiro. Ele está fazendo a subtração, vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a adição, certo? Então, vai ficar 3x igual a 1 mais 5. No primeiro membro ainda, eu tenho 3x. Quero isolar o valor de x. Então, eu vou passar esse valor, que é o 3, tá? Multiplicando o x, para o membro da direita, fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Muitas vezes também nós nos referimos à expressão raízes da equação ou zeros da equação para representar os valores atribuídos à incógnita. Esses valores atribuídos são o que tornam a sentença verdadeira. Tá? E também nos referimos ao conjunto solução. O que seria esse conjunto solução? Então, para resolver uma equação, isso significa que a gente precisa encontrar
esse conjunto solução. No caso da equação 5x menos 10 igual a 0, o meu 5 é o A, o meu 10 é o B e a incógnita é x, certo? Se a incógnita é x, ela tem grau 1, o expoente é 1. Nesse caso, eu vou ver que eu vou encontrar apenas um valor correspondente ao valor de x, certo? Então, o que eu vou fazer para encontrar essa solução? Eu tenho que passar para o outro lado, para ir isolando, né, o valor de x. Então, eu vou lá ter 5x menos 10, que vai passar para o outro lado primeiro, que está adicionando ou subtraindo aqui. Nesse caso, menos 10 vai passar para o outro lado da igualdade, somando, né? 0 mais 10. 0 mais 10 eu não preciso representar o 0. 0 mais 10 é 10. Esse 5 está multiplicando o x, vai passar para o membro da direita, ou para o segundo membro, como quiser falar. Ele está multiplicando, vai passar, então, dividindo. Então, eu vou ter x igual a 10 dividido por 5, o resultado dessa divisão, x igual a 2, tá? Vou representar meu conjunto solução dessa forma aqui, S igual, entre chaves, o valor de x. X igual a 2, meu conjunto solução é esse aqui, solução igual a 2. Agora, num problema, numa situação problema, como começamos a falar no início do vídeo. Pedro e Paula são 2 irmãos. Pedro tem 8 anos e a irmã é 2 anos mais velha que ele. Somando-se a idade dos dois e dobrando o resultado, tem-se a idade da mãe deles. Quantos anos a mãe deles tem? Então, eu vou lá, tenho as opções aqui de respostas, né? E primeiro vou retirar os dados desse problema. Ele quer saber quem? A idade da mãe. Pedro tem 8 anos e a irmã é 2 anos mais velha que Pedro. Então, vou escrever assim, Pedro mais 2 anos. Eu sei que Pedro tem 8 anos, então mais 2 igual a 10. Pedro tem 8 anos e a irmã tem 10 anos, certo? Escrevendo isso em forma de equação, poderia estar escrevendo assim, M igual ao dobro, né, da idade de Pedro e da irmã. Então, a idade de Pedro e da irmã vai ficar entre parênteses e eu vou fazer o dobro desse valor aqui, tá? Como eu conheço a idade de Pedro e a idade da irmã, eu vou substituir. Então, a idade da mãe vai ser igual a... Então, a idade da mãe vai ser igual a 2, que é o dobro. A idade do Pedro tá aqui, é 8 anos. E a idade da irmã tá aqui, é 8 mais 2, ou seja, a idade da irmã é 10, tá? Então, só organizando ali, tá? Eu tô usando, primeiro usei parênteses e colchetes, né? Para separar os valores. Aqui, dentro do parênteses, eu tenho a idade da irmã, certo? Dentro do colchetes, eu tenho a idade do Pedro mais a da irmã, para poder multiplicar por 2, porque ele fala o dobro da soma das idades deles é igual à idade da mãe, certo? Então, eu vou lá agora, 8 mais 10 dá 18, 2 vezes 18, então, vai ser igual à idade da mãe, que é 36 anos, letra D. Então, pessoal, até a próxima.